Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel Arruda, editor-chefe da Groove to Metal. Estamos começando mais um episódio do podcast especial do Bangers Open Air. E hoje, especialmente, a gente convidou um grande fã de uma banda que vai tocar no primeiro dia de festival, que vai rolar no dia 25, que é os suecos do Evergrey. Gostaria que você se apresentasse aí para poder falar isso da banda. Eduardo, tudo bem? Já sou Rosano. E é isso. Bom, eu gostaria de... Bom, eu não sei nada sobre a banda, primeiramente, né? Por isso que a gente tá... É um cara aqui que... A gente trouxe um cara que conhece. Se conhece bem a fundo mesmo, né? Eu conheço bem, assim, superficialmente, né? Ouvi uma música ou outra e tal, mas a gente tá aqui mesmo para poder aprender, conhecer melhor e pra gente poder ir preparado, né, pro festival, né? Porque é uma banda aí que é muito respeitada dentro do E estilo. vale a pena mesmo conhecer. Isso é legal no diferencial do Bangers, né? Você não trazer as bandas lá do A, aquelas top, você apresentar para o público nacional bandas com muito potencial de crescimento, e na verdade bandas que lá fora são estabelecidas, assim, bem conhecidas, né? E são suecos, né? E a gente sabe que a Suécia é uma escola do metal, do rock, né? Não E só do metal, mas como de outros estilos Real, também, né? meu. Ali na Suécia saiu o ABBA, saiu bandas de hard rock sim. como Europe, desculpa, o Treat, por aí vai, né? E assim, aí eu tava conversando com o Rosano, e eles são da cena de Gotemburgo. Sim, Tem sim. umas bandas foda pra caralho lá, e são mais uma. Aí o Rosano pode falar um pouco mais pra gente aí, pra ver. Cara, a minha história com a Evergrey, ela começou faz pouco tempo, há mais ou menos 23 anos, né? E eu tô com 30 hoje, e 23 anos atrás, o meu pai, ele era advogado da Hellion Records, que tinha aqui embaixo. Caramba, que da hora. E ele trouxe... Grande abraço, Moisés. E ele trouxe, cara, ele trouxe pra casa na época um monte de disco que a Hellion lançava. A Hellion sempre lançou muito disco de prog. Eles lançaram na época, meu pai trouxe pra casa o Remedy Lane do Beyond Salvation, que eu tenho até hoje. Salvation para Grande Branco. Eles trouxeram os primeiros discos do Everon, assim, e minha influência no prog, assim, veio do meu pai, do prog metal, assim, que foi se refinando com o tempo, né? Principalmente o prog metal sueco, né? Phil Jarda, por exemplo. E aí, desde então, quando eu era bem moleque, quando eu tinha uns 7 aninhos, assim, minha história com a Evergrey foi escalando e eu acompanhei tudo que os caras fizeram até hoje, assim. Basicamente, eu diria que a banda que mais me prendeu mais rápido, assim, de todos os tempos, sabe? Agora, vamos lá, 23 anos, né? Uma banda durante um tempo todo isso daqui, a banda, o som da banda evolui, muda. Vamos escorrer. Você espera no Bangers, com relação ao setlist, eles tocarem todas as fases, porque eu imagino que eles têm uma mudança de som, uma mudança de sonoridade. O que é que você pode dizer pra gente, que a gente pode esperar? Cara, olha só, no Bangers é o seguinte, eu já vi a Evergrey 6 vezes ao vivo. Todas as vezes que eles vieram pro Brasil, eu estava lá. Todas. Cara, e essa última vez que eles vieram, só desculpa interromper, né? Acho que foi muito especial também, né? Porque a banda meio que conseguiu, né, uma certa afinidade, né, com a gente, né? Eu lembro que, meu, os caras até foram no The Metal Bar, a gente se interagir com os fãs, tudo. E a última passagem, que acho que foi em 2024, foi uma passagem, acho que talvez uma das melhores passagens da banda aqui, né? Então, eles vieram. Foi engraçado. Eu vou primeiro responder a pergunta em relação à expectativa do show, mas eu tenho duas histórias engraçadas, né? Do Evergrey. Assim, cara. O Evergrey eu diria que desde o Hymns for the Broken ali, que é 2014 mais ou menos, eles andam tocando cada vez menos coisa da fase antiga. Quando a gente fala da fase antiga, tá falando ali de In Search for Truth, tá falando do The Dark Discovery, do Solitude Dominance Tragedy. Então eles estão dando foco para as coisas mais novas. Porque, assim, comercialmente mais bem sucedido que as coisas antigas. Só que como eu sou um fã muito antigo do Evergrey, eu consegui pegar algumas coisas. Em 2008, cara, eu tinha 13 anos, foi a primeira vez que eu vi eles na turnê do Torne. E aí eles ainda tinham um setlist mesclado. E a expectativa para esse show do Bangers e para a apresentação que eles vão fazer solo aqui no Brasil é coisa nova, cara. Eles tocam, eu acho que a faixa mais conhecida deles ainda ao vivo, e ainda tocam pela metade, que é vocês já devem ter ouvido aquela Touch of Blessing. Eles sempre Que é o último disco? Não, Touch of Blessing é um disco de 2004 que chama Inner Circle. É a faixa que abre o disco, inclusive. E aí, cara, eles... Tanto que no show do ano passado eu fui com uma amiga minha que é muito fã.
Eu até falei pra você que ela podia também estar com a gente hoje. Mas só que ela mora em Palmital, lá no interior de São Paulo. Aí, cara, o que acontece? A gente, como é fã de toda a fase da Evergreen, vem ouvir as coisas mais antigas. Que eles sempre tocam coisas novas. Que foi a nossa única ressalva com relação a esse show. Mas foi um show maravilhoso. Só que no Bangers com certeza vai ser a mesma lugar. E recentemente saiu o guitarrista, né, o Henry. A banda tá com um pessoal a menos, assim. Apesar de ser fã, nesse sentido eu sinto que eu sou um pouco cético com essa apresentação. E boa parte da banda saiu o baterista até o Jonas recentemente. Porque ele só continua como baterista de estúdio, né? Mas em turnê acho que ele não faz, né? Cara, ele não entra na banda. Eu esqueci até o nome da banda que ele participa, cara. A banda que ele veio, mas ele entrou oficial na Evergrey, assim. Agora ele gravou então, o disco novo? Gravou. É um cara que tá fixo lá, entendeu? Então, mesmo tendo esse caráter de festival, e veja, é festival. Eles não são headliners, eles vão tocar um set um pouco mais curto, com certeza, né? Então, provavelmente focado mais nas composições e álbuns novos. Normalmente nesses festivais, assim, as bandas, né, quando tem que fazer um set mais curto, eles só adaptam, eles retiram algumas músicas que trabalham no show solo. O Evergreen acho que vai ser diferente, sabe? Mas é uma banda que eu sempre gostei muito. Eu imagino, assim, que não, eu acredito que não seja uma unanimidade, mas sempre ouvi algumas coisas assim. O que você acha do som dos caras? Assim? Tem essa veia de Gotemburgo, é um som mais soturno, assim? Como a gente estava conversando, né? Eu conheço algumas composições do início de carreira, realmente mais feijão, uma temática de letras mais densas, e a gente estava comentando. Com essa progressão na carreira deles, o som tende a ficar diferente, menos soturno, quando está conversando som temática mais alegre, talvez mais vendável, né? Eu não estou falando, provavelmente eles vão focar nessa fase que talvez seja mais digerível para o público novo, o público geral do festival. Porque assim, as primeiras fases do Evergreen era muito progressivo mesmo, assim. As influências dos caras, assim, eram coisas como Chris Reich, tá ligado? Era tipo, Chris Reich da época do Operation Crime, era bem progressivo, assim. Fates Warning, tanto que o Tom, o vocalista do Evergreen, ele entrou pra uma outra banda chamada Redemption. E essa banda, o primeiro vocalista que ficou a fase inteira do Redemption até ele entrar, era o vocalista do Fates Warning, que era o Ray Alder. Eu acho um belo... O cara Ray Alder, agora você comentando, né, sobre ele agora, ele tem vários projetos legais. Ele tem aquele AZ, que é um projeto muito bom. Depois vocês procuram aí, que é bem legal, é um progressivo bem, assim, bem acessível, né? Dá pra ouvir, assim, quem gosta de um som bem, não muito detalhado. Claro, ele tem ali um pezinho no prog, mas é muito bom, cara. E, cara, você falando sobre o Tom, cara, ele tem uma personalidade muito única. Acho que ele fala da Evergrey, eu lembro que eu cheguei a ouvir um trabalho dele, que acho que ele fazia muito covers, né, tipo de Linkin Park, de outras bandas. Acho que deve conhecer, você poderia até falar melhor sobre isso. Falar um pouquinho, né, sobre um músico, né, que é o Tom, né, que eu admiro muito. Ele que é a mente criativa do Evergrey, né, no caso, né. Então, cara, o Tom, no começo, antes do Evergrey, ele tinha uma outra banda que chamava Caedes, C-A-E-D-E-S. Aí eu tenho uma outra história engraçada para contar sobre o Evergrey, sobre o meu contato com o Tom. Quando eu devia ter uns 18 anos, mais ou menos, tipo assim, quando eu era muito obcecado por Evergrey, eu quis saber tudo que o Tom fazia. Eu consegui na época o tape dessa banda. Era uma banda de death metal, cara. E assim, na época, o Tom mesmo falava que a maior influência dele era o Dayside. Era uma banda que pra ele era, tipo, maravilhosa. Ele amava Dayside e ele fez essa banda. Tanto que se vocês procurarem, ó, eu vou até soletrar pra quem é muito fã do Evergrey e não sabia, essa banda chama C-A-E-D-E-S. Caedes. Aí o que acontece, cara? Se vocês verem nessa tape, alguns títulos das músicas desse Cages foram parados no primeiro e no segundo disco do Evergrey, entendeu? Aí olha só que interessante. Eu peguei e na época, quando eu era moleque, o pessoal usava bastante Facebook, e eu mandei uma mensagem pra ele falando que eu tinha descoberto esse disco. E eu peguei a tape e eu ripei esse disco. Aí eu mandei pra ele no chat do Facebook, assim, e falei que eu tinha acesso a essa tape, tá? E ele me respondeu e pediu pra eu mandar a tape inteira pra ele. Não tinha, cara. Não tinha. Essas histórias são sensacionais, sim. Cara, você contando também isso, eu lembro de o Vitão Monesco, que a gente até inclusive gravou com ele aqui.
Eu acho que ele tinha umas tapes do show solo do Ian Gillan, né? Lá na época dos anos 80, tudo na época que o Yankee Jers fazia parte da banda do Ian Gillan. Cara, eu nem sabia que ele tinha feito parte da banda do Ian Gillan. Sim, o Yankee Jers já fez parte da banda solo do Ian Gillan. Aí, acho que quando o Iron Maiden veio aqui, acho que na turnê do Virtual Eleven, o Yannick Jarvis chegou no Vitor e falou, eu não tenho isso, eu quero. Aí me deu esse. Agora me lembrou desse gatilho agora, né? Tipo, do Tom pedindo pra vocês, tipo, material da antiga banda dele que nem ele tem. Cara, é interessante como o pessoal músico sueco é diferenciado, né? A gente tem que admitir. Cara, eles conseguem ter a mente aberta de gostar de tudo, né? Sim, todos cara. os estilos. Ghost, Tobias Forge. Tobias Forge é um cara que ele já tocou death metal. Cara, o Tobias Forge, ó, até tô usando a câmera, ele já fez parte dessa banda aqui, o Crash Night. Nossa, sério, É mesmo, verdade, é verdade. Você vê que o músico sueco ele tem uma formação musical ampla, eles gostam de tudo. E eles vão colocando isso no caldeirão e fazem, e não são eles, a característica deles, mas eles bebem de várias fontes. Mas o sueco é engraçado, cara, porque assim, lá eles têm leis de incentivo. E, tipo, tem escola de música, essas coisas, mas eles incentivam a praticar música, a gostar de música desde criança, cara. Sim, desde criança. É o Eric Martinson, do Eclipse, da banda Eclipse, né, que é de Gotemburgo também. Eu cheguei em entrevistar ele ano passado e ele falou pra mim o seguinte, aqui a gente tem muitas leis de incentivo que desde, assim, de pequeno, desde adolescente, as áreas públicas de lá incentivam a aprender música já desde cedo, cara. Isso é muito legal. É um país, assim, rico musicalmente, né? Dá pra ver, assim, voltando já ao Evergrey, a gente consegue ver muito isso, porque o Tom mesmo, ele é muito instrumentista, ele tem uma boa noção de piano, assim, inclusive, você falou desse outro projeto, eu não cheguei a ver nenhum cover do Linkin Park que ele lançou, mas eu acho que você deve estar se referindo ao melhor do projeto dele, que é o Silent Skies. Eu acho que é esse. Que é com um tecladista, né? Eu esqueci até o nome do tecladista, mas tanto que, se não me engano, esse último disco do Evergrey foi produzido pelo tecladista do Silent Skies. Aí, cara, o Tom, ele é um excelente guitarrista, inclusive, eu acho que a voz dele é tão icônica que acabou ofuscando a habilidade dele como guitarrista, cara. Na Suécia, você tem muito músico de estirpe, assim, de qualidade excepcional. E essa cena de Gotemburgo, principalmente, é uma cena... É um metal gelado, né, que a gente vai falar. Mas o Evergrey passou por muita mudança aí, cara, em relação ao som. Eles começaram... Pra mim, eu falo até brincando que existe o Evergrey antes da terapia e depois da terapia. O depois da terapia era um som, em tonalidades maiores, as letras meio tipo, fique feliz, você não precisa chorar. Mas o oposto do início. Exato. Eu acho que também vem muito do reflexo de como o mundo funcionava no começo dos anos, no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, quando a gente estava passando depois daquela febre grunge, assim, sabe? Parece que tudo era um pouco mais sombrio. E aí depois da reformulação da banda em 2014, parece que eles pegaram um pouco dessa modernidade, assim, propriamente dizendo, sabe? Então, assim, a banda vai tocar no Bangers. Quantas vezes a banda já veio aqui no Brasil? Rapaz, deixa eu contar. Eu acho que, Você viu 6. eu vi 6, só que, por Mas exemplo, aqui. no último Bangers eu vi. No penúltimo Bangers, quando eles vieram, eu vi 2 vezes. Foi a primeira edição, né? Eu vi o show solo e no Bangers. Eu acho que eles vieram umas 4 ou 5 vezes, mas eu sei que em todos os shows do Brasil até agora eu estive. Não, e claro, a gente sempre costuma perguntar aqui para os nossos convidados, né? A expectativa para esse show, né? Porque vai ser a segunda vez que a banda vai participar do festival. Acho que no primeiro eles não chegaram a tocar no palco principal, acho que eles tocaram ali naquela área, na primeira edição, acho que eles. Era uma área assim que você tinha que pagar a parte, né? Foi um anfiteatro, Agora eles vão tocar num palco melhor, vão tocar num palco grande, né? E vai ter mais gente vendo também lá para conhecer a banda, né? Que é muito legal, né? Essa logística, né, que o Bangers faz, né? De colocar bandas assim, que nem você tava falando. Como eu disse, eu não conheço profundamente, mas eu quero. Eu também não, mas eu quero ver. Eu não vi da outra vez, dessa vez eu quero ver. Porque naquela outra vez poucas pessoas viram, né? E agora, acredito eu, né, que muita gente vai estar presente para poder ver, né? E é uma oportunidade para eles poderem ganhar mais fãs, né? Com certeza, né? Eles estão numa crescente legal já por um tempo, né, cara? O Evergrey está conquistando um público, apesar de ter mudado o som.
rolou mesmo pro som ficar mais acessível. E o pessoal os últimos discos deles foram os maiores sucessos comerciais, já experimentaram, Cara, né? você falando disso, o último disco deles, que foi o que eu mais ouvi, qual que é o nome mesmo? Desculpa. Ah, Perdão, é o- o Eduardo aqui, a gente não conhece, a gente tá aprendendo aqui com ele. Esse foi o último que eu escutei, esse é o Theories of Eight, Isso, eu quase cara. esqueci. Cara, a primeira música desse disco, cara, que coisa animal. Aquela música de tipo, para abertura de show mesmo, sabe? Sim. Eu conheço, a gente conhece outra banda da Suécia que também tem esse tipo de progressão, né? Tipo Doom, com um som meio obscuro, pra de repente hoje tá enchendo a arena. Tô falando do Ghost, né? E, cara, e é uma música assim, você falou da questão assim de rock dialético, é uma música que se encaixa perfeitamente. Meu, aquele início, aquela virada de bateria do começo. É a forma de começar, cara, não é? De presencial, realmente não se Inclusive, eu acho que o que abre o. Eu até perdi o aí de acesso fuga. Isso não, não tem, aqui é. Então, não, o Evergrey, eles têm essa característica de elemento a música muito cantante, cara. Todas as músicas dele parecem, tipo, a música mais famosa das bandas menos famosas, basicamente, sabe? É só hino com refrão chiclete, são os riffs pegajosos. Pois é. Esse é o lance do Evergrey, assim, tanto que o Tom, uma das maiores influências dele é o Maiden, né? Assim, entendeu? Meu, já tá em casa então, porque eu sou fã de Iron Maiden, das dois, né? Mas enfim, eu acho que assim, a proposta é que ele é dono da banda, ele se dispôs a mudar o foco, mudar um pouco a característica de som e aumentar a quantidade de fãs. É válido, a banda é dele, né? Evidentemente que aqueles fãs mais antigos de carteirinha, você estranha. Talvez não seja a melhor das palavras, né? Você tem um estranhamento com a mudança. Você pega o início, caiu uma banda mais de 20 anos, né? Porque tem banda que costuma fazer o mesmo disco desde sempre, né? Enfim, tem gente que, ok. Sim, você comentou lá no primeiro episódio que a gente gravou com o Temptation, né? Temptation é uma banda dessas que, meu, disco após disco eles vão mudando. E você tem esse tipo de problema, de quem é fã ali do início e meio que tem um estranhamento com a mudança. E uma outra coisa que aconteceu também com o Evergrey é, tipo assim, eu posso dizer pelo peso que eles tiveram, assim, em mim como músico, né? Porque, assim, eu tenho uma banda onde sou vocalista. É também, importante, sabe? você tem a banda, o nome da sua Tem banda. que fazer o jabá, né? Falar, cara. Chama Abstract a banda. E, assim, Pô, muito obrigado. E eu comecei a cantar, cara, assim, nessa banda, porra, por causa do Tom e do Geoff Tate, do Chris Reich e do Jill. Foram as minhas maiores influências, assim, sabe? Até meu jeito de cantar, se vocês pegarem pra ouvir, eu acho que vocês chegou a escutar o disco, tem, cara, aquele lado melódico do tom, assim, que tem muita nuance, muita diferença de dinâmica, é uma coisa que eu trouxe pra minha banda. Não é que seja uma banda de metal mais extremo, tá ligado? Mas as partes limpas, eu aposto tudo no mais melódico que dá, tá ligado? Legal. E puta, o Evergrey sempre foi uma banda maravilhosa, sempre foi uma banda que eu gostei muito. E eu sei que eles estão chegando num patamar assim, onde eles vão conseguir chegar pelo menos perto do mainstream, uma banda sueca que tá progressivo. Não vai ser. cara, e é muito legal, tipo, essa cena, tipo, do metal progressivo, né? Porque o pessoal sempre fica muito fechado ao Dream Theater, ao Chris Warding, ao próprio Chris Reich. E o Evergrey meio que veio, né? Meio que veio pra poder mudar isso, né? Cara, tem muitas bandas aí legais, né? Desse estilo aí surgindo, né? Tem o Silver Sphere, que eu acho que é uma banda muito legal também, que vale a pena muito ouvir. E ele não faz aquele progressivo assim, tipo, bem. Eu vou ser ignorante e falar cansativo, né? Não sei se eu posso dizer essa palavra, né? Mas é um progressivo acessível, cara. É um progressivo acessível, dá pra ouvir, dá pra você escutar uma boa, né? Ao mesmo tempo que é progressivo, ele é pesado. Eu gosto muito, tem um certo groove ali que eu gosto de ouvir, sabe? Tem um pezinho no hard rock ali, né, cara? Você mencionou o Europe mesmo.
poxa, você escuta muito de Europe no som da Evergrey, muito de ABBA também, sabe? Meu. É que eu acho que a música que os caras eles cresceram ouvindo, tanto que até o próprio o Michael Apperfeld, do OPF, ele fala que eles cresceram ouvindo ABBA. E Vamos falar do OPF, o OPF também é um trabalho. Então, você sabe que curiosidade, o Mikael, ele faz guitarras em 2 discos do Ghost, né? Ghost, Aliás, os melhores solos dos últimos álbuns do Ghost são do Mikael. ele é um músico sensacional. Cara. Ele, na Suécia, até as coisas mais modernas, assim, cara, tipo assim, porra, Vidjata. É da mesma época, mas eu acho que a banda que eu ia falar, o Meshuggah, sabe? O Meshuggah é uma banda que eles começaram na mesma época que o Evergrey, só que eles tiveram um peso muito ali dos anos 2010 pra frente. No Club Zen, influenciou bandas como Periphery, como Tesseract. E eu acho que desde o começo o metal sueco ele teve um peso gigantesco em todas as esferas assim da música pesada. Claro. E o Evergrey não é diferente, né? Você vê que o som dos caras ressoa de uma banda brasileira, que é a nossa aqui, tá ligado? Entendeu? Cara, e falando no brasileiro, a banda ela tem um empresário brasileiro, então eu tomei Mendonça, que inclusive empresaria não só o Evergrey, mas também o Nevermore, que está empresariando agora. Ele empresaria uma grande banda aqui do Brasil, que eu gosto bastante, que é o Mind Street. E ele é um dos idealizadores, né? Idealizador não, né? Um dos caras ali envolvidos ali no Pronto Power USA, então um grande abraço para ele. Vai estar aqui com a gente, inclusive. E, cara, expectativa pro show, cara. Que nem eu tava perguntando, né? Meio que a gente atropelou. Expectativa pro show. Vocês estão animados? Eu tô animado, tô empolgado. Esse ano tá tendo muita banda de metal progressivo aqui no Brasil. Eu já assisti 2. E vamos testar os novos membros aí da Evergrey, né? Porque foi o Pontus Henry que saiu, trocou o baterista também. Vamos ver o que vai acontecer agora em diante, né? Mas a expectativa tá alta, a Evergrey sempre entrega showzão. E vamos que vamos para a 7ª, 8ª, 10ª vez se ele vier. É isso aí. E música também, a música que vocês mais esperam aí do. Para mim, o show perfeito da Evergrey seria se eles tocassem. Eu deixava eles escolherem os 3 primeiros álbuns, os 4 primeiros álbuns na íntegra. Eles podem escolher qualquer um deles. Mas olha, se eu fosse falar músicas em particular, eu queria ouvir Lost, que eu pedi pro Tom tocar uma vez e ele me decepcionou, falou que nunca vai tocar. Tom. You listen, you play this song. Please, I love Evergrey since I was a small child. Então, Do you listen, Tom? Do you listen here, Tom? Eu acho que Lost, eu queria ouvir que é Monday Morning Apocalypse. Eu gostaria muito de que não rolou, né? Que a primeira vez que eu vi eles já não estavam nessa fase. Eu queria ouvir Black and Dawn do primeiro disco. Eu queria ouvir The Dark Discovery também do primeiro disco. As repetidas assim que eu gostaria de escutar, que eu já escutei antes. Blinded ia ser muito legal. The Great Deceiver também, que é excelente, que é do Recreation Day. E da fase mais nova, pra gente também não ficar só nas velharias, eu não lembro se nos 2 últimos shows eles tocaram aquela Where Almost Mourns. É uma música que eu acho linda. Não, tem uma outra, In the Absence of Sun, que é do Escape of the Phoenix. Essa música é linda. E a Escape of the Phoenix também, que eu acho que é a fase nova. É uma das minhas favoritas, um dos meus discos favoritos. Cara, eu gostaria muito que eles abrissem a música que eu comentei aqui pra você, que é o último disco. Aqui é o último disco. Se eles abrirem com ela, vai ser perfeito. Um belo início de show. Quem sabe eles não contam aí pra você aí, pelo menos 2 surpresas assim. O set é curto, mas quem sabe o público, eles têm aí uma surpresa pro pessoal que é mais antigo de banda e os fãs novos. Com certeza vão ouvir aí os sucessos mais recentes. Aí, pessoal, para quem é fã antigo da banda, vamos fazer uma petição aí para eles tocarem comemorando os 30 anos aí do The Dark Discovery, que eles precisam fazer isso em 2028. Não vamos esquecer, o primeiro disco da banda é sempre o mais importante. É isso aí. Maravilha, então eu acho que é isso, né? Agradecer a presença de vocês dois, né? Muito obrigado. A gente meio que fez esse episódio assim na correria, né? Mas, você explicou aqui basicamente assim tudo sobre a banda, né? Eu já vou preparado para esse show, né? Que promete ser incrível, com certeza. E agradecer aqui o espaço, né? O Rafinha, o Tomás, que foi top, o Café Galeria do Rock.
E claro, meu, a gente. Banger já tá quase chegando, a gente tá aqui final de março, tá tão perto, né? Falta um mês aí, meu, a gente já tá na expectativa, né, cara? Ó, sério. Falta um mês, cara. Já Menos de um mês já. menos de um mês, mano, né? Meu, já tá logo ali já. Então, meu, cara, já tá chegando já. Alguns episódios ainda virão, né? E com certeza, cara, acho que essa quarta edição do Bangers promete. Promete. Promete um salão muito legal. A gente tá falando hoje do Riverdale, sabe? Vai ter também o Ark Enemy, vai ter Black Label Society Plays, que é também da Suécia, o Killsbury também. Meu, vamos aproveitar bastante. E é isso aí. Muito obrigado a vocês aí pela presença. Se vocês quiserem também deixar uma mensagem aí, falar um pouquinho aí do Abstract também. Poxa, a gente lançou disco recente agora, dia 20 de fevereiro, aproveitando o espaço que o pessoal do Road Metal tá cedendo pra gente. Inclusive a Carol esteve aqui participando do episódio falando sobre Silence Park. Quero mandar um beijo, um abraço pra ela. Um abraço, Carolzinha. A Carolzinha, ela é a tecladista da Abstract, né? É a nossa banda. E se você curte um metal progressivo com muita influência de Evergrey, mas muita influência de Obscura, Necrofagia, do Thunderbird Lee, dá uma checada, chama-se Abstract. A gente já lançou o nosso disco dia 20 de fevereiro, agora chama Hirife. Espero que vocês gostem e curtam também o Evergrey lá, porque os caras são banda do coração, é isso. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Grande abraço e a gente se vê no Bangers. Aí, Valeu! Chegou a hora do Bangers Open Air 2025. 49 bandas, separadas em 3 dias diferentes. Quando é muito show assim, ao mesmo tempo, cada minuto é valioso. Sim, é verdade, acabamos de chegar aqui no Bangers Open Air. Seguindo para o Bangers Open Air. O line-up também, muita banda nacional. Isso é muito legal. Abre uma porta absurda, principalmente pro brasileiro entender que, cara, a gente tem uma cena do metal muito forte aparecendo. Bom festival pra vocês, tá? Tchau!